Bom, essa foi a pergunta que chegou e nós vamos estar respondendo nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ministério Obreiro Aprovado. Sem delongas, vamos lá. A pergunta foi a seguinte: cristão casado, mas divorciado, pode casar com outra pessoa? Entenda bem. Olha o que diz Mateus capítulo 19. Mateus 19 também, Marcos capítulo 10, fala sobre o divórcio. Jesus, ele citou um texto que está escrito em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, quando Deus fala para o povo que se uma mulher se unisse a um homem e porventura em alguma ocasião ele achasse alguma coisa indecente nela, ele deveria escrever uma carta e mandá-la embora. Isso significa repudiar a mulher, se divorciar. E aí, os fariseus, os saduceus, os escribas, perguntaram a Jesus, e aqui no capítulo 10 ele fala sobre esse assunto. Diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 10, versículo 2, que aproximando-se os fariseus, perguntaram para o tentar: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Então, Jesus imediatamente respondeu: o que foi que ordenou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E então Jesus disse assim: sim, Moisés vos permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Ele vos deixou, então, esse mandamento. Mas, desde o princípio da criação, não foi assim. No princípio, Deus criou macho e fêmea e determinou que o homem deixasse o seu pai e sua mãe e se unisse à sua mulher, para ser dois em uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, assim que foi no início da criação. Então, por isso que Moisés deixou esse mandamento. Mas no início não foi assim e o povo tinha um coração endurecido. Por essa razão ele deixou esse mandamento. Em casa, os discípulos tornaram a perguntar e Jesus disse: olha, quem repudiar, ou seja, quem dá carta de divórcio para a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, não sendo por imoralidade sexual, comete adultério. Então, se o homem repudia sua mulher, dá carta de divórcio por qualquer razão, não sendo por infidelidade conjugal, ele está fazendo com que ela cometa adultério ao conhecer outra pessoa. E ele também comete adultério. Por que isso, pastor? Porque a palavra de Deus, ela diz aqui em Romanos capítulo 7, que a mulher está ligada ao marido todo o tempo em que ele viver. Vamos ler Romanos capítulo 7, que nos diz assim: a mulher que está sujeita ao marido em todo o tempo em que ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, a mulher está livre da lei do marido. De sorte que, se o marido for vivo, ela será chamada adúltera, se unir-se a outro homem. Mas, morto o marido, a mulher estará livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Então, o cristão casado, mais divorciado, a mulher dele está viva,
ele pode casar com outra? Não. Por quê? A menos que seja por infidelidade conjugal. Mas, caso contrário, está fazendo com que ela cometa adultério. E, para finalizar, Coríntios, capítulo 7, nos diz, no versículo 39, a mulher casada está ligada pela lei, enquanto seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, se o cônjuge é falecido, a pessoa está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Muito bem? Então, finalizamos aqui o nosso vídeo. E se você deseja se inscrever no canal, acesse o sininho aqui abaixo e deixe o seu like compartilhando o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu me chamo Antônio Carlos e o canal é Ministério Obreiro Aprovado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.